Sabe aquela dor de cabeça? Não é da conta não, tá? Não é das coisas que você fez lá no passado, não. É dor mesmo. Aquela dor que enche a paciência, que tira a gente do limite muitas vezes. Então, que tal se a gente pudesse conversar um pouco sobre isso? Que tal se a gente pudesse aprofundar um pouco nesse assunto? Ou, de repente, você tem alguém da sua família, um amigo, alguém do trabalho, que está sempre reclamando de enxaqueca, de dor. Aliás, qual que é a diferença, será? O que que é enxaqueca, o que que é só dor de cabeça, o que que é aquela dor que tem causa muscular? Tudo isso você vai aprender neste episódio, que hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa sensacional, você com certeza já conhece, um médico que eu aprendi a gostar como pessoa e a admirar de maneira incondicional como profissional. Você sabe que de maneira incondicional a gente assume um risco gigantesco, mas a gente só assume risco gigantesco para aquelas pessoas que a gente tem certeza que fazem o bem, que buscam o correto, que são pessoas estudiosas, que é o meu querido Endrigo Prevedelo, meu irmão, bem-vindo. Cara, grande satisfação. Essas palavras, nossa, mexem muito comigo. Eu fico muito feliz de ter essa aproximação contigo, essa amizade, os trabalhos em conjunto e essa confiança, porque, como você falou, é o que alimenta, parece que cada vez mais essa aproximação, essa afinidade. Eu só agradeço. Sensacional. O Endrigo é um daqueles profissionais que quando a gente vai olhar para o currículo dele e vai olhar para a parte prática da vida, né? Porque às vezes assim, o currículo da pessoa até é muito bonito, tem um monte de título, ou às vezes não tem nada de título no currículo, mas a pessoa tem um conhecimento prático de dia a dia, de clínica. E hoje, assim, não desmerecendo nem querendo criar nenhum tipo de inimizade, nem nada disso, mas nós temos muitos profissionais que hoje estão no mercado, que hoje estão na internet e que não atendem, que não estão no front, que não tem paciente. E aí ele é um grande, né, profissional de internet. Mas só que assim, gente, para você poder falar, e você vai ver que muitos dos nossos vídeos aqui, eles são baseados em coisas que a gente acabou de atender e fala, cara, eu preciso gravar um vídeo sobre isso daqui. Sim. Porque as pessoas precisam saber disso. Hoje mesmo eu gravei um vídeo e postei nas minhas redes sociais sobre o processo de desidratação e o quanto isso impacta na questão do humor. A pessoa fica chata, irritada, inclusive... Dor de cabeça. Já está aí a Isso. primeira pergunta. Qual que é o impacto da água, dos nutrientes, da alimentação? A gente falou sobre um monte de coisa aqui hoje, mas já começando por esse viés aí da água. Gente, é essencial termos água em nossas células. Nosso corpo é 60% água, deveria ser, porque algumas pessoas não conseguem atingir isso. E o corpo avisa, dando alguns sintomas de que algo está errado e que ao invés da pessoa simplesmente beber um copo d'água, vai para um refrigerante cheio de outros, sais minerais que não estão no mesmo equilíbrio, acabam tendo estimulantes, o próprio açúcar ou um acidulante, e isso vai trazendo um desequilíbrio, né, hidroeletrolítico, que seria o termo técnico, e isso vai causando problemas de membrana da célula mesmo. E a gente está falando de neurônio, que é a coisa mais sensível que é um neurônio. Se você desidrata ele, só aqueles íons que passam nos portais, né, naquelas comportas que a gente chama dos receptores e dos canais, essa pequena densidade vai interferir na transmissão nervosa, tanto para mais quanto para menos. E as pessoas normalmente acabam se irritando mais, ficando mais hipersensíveis, mais dores. E o corpo, aquilo que era para ser uma dor sutil, vai piorando só por causa da desidratação. Esse aqui, para mim, é o principal problema da maior parte das dores de cabeça. Isso sabe que quando eu penso em hiponatremia, a baixa de água no cérebro, e às vezes as pessoas elas falam assim, doutor, mas eu tomo 2 litros de água por dia. Mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer é, que água? Porque o que que acontece? Essa semana eu publiquei um vídeo sobre o refrigerante zero, e é claro que é um tema polêmico, e eu comprei briga com muita gente grande. E um dos nutricionistas mais top que tem por aí, que o irmão dele também é médico e tal, me fez um relato gigantesco, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e para resumir a conversa, ele falou, esse aqui é muito melhor do que aquele porque não tem calorias. Eu falei, querido, você sabe quanto de sódio a mais tem? Quanto de aspartato
a mais tem, quanto de glutamato a mais tem. Se a gente pegar a bomba sódio-potássio, que é esse desequilíbrio que a gente tem do sódio e do potássio na comunicação elétrica, e só avaliar o que o refrigerante zero faz, a gente vai ver que não é tomar 2 litros de água por dia, é tomar 2 litros de água boa, equilibrada, com pH legal, com potencial elétrico legal. Esse equilíbrio, a gente vê muito isso nas águas que a gente compra. Ontem, eu estava na rua e a gente estava caminhando com a minha esposa e, cara, a gente estava com sede. Nós paramos num botequinho de beira de estrada, assim, uma panificadorazinha e tal, e eu falei, vamos comprar uma água. E a água que a gente tinha lá tinha 30 microsiemens de condutividade elétrica. Gente, 30 microsiemens é 1/3 do mínimo que o corpo precisa para funcionar bem, que é 100 microsiemens. Então você imagina assim, a pessoa compra uma água e ela não para pensar na qualidade daquela água. Ela compra água e fala, água é tudo água. E eu escutei isso de um químico esses dias. Ele, professor de química, o cara é um monstro aí, ele falou, água é tudo água, porque ele estava criticando o vídeo que eu fiz sobre água solarizada. Eu falei, querido, senta aqui, pega o livro lá, Quarta Fase da Água, e entende um pouquinho mais sobre essas questões. Ah, mas o corpo dá um jeito. O corpo dá um jeito, mas o gasto que ele tem para isso é enorme. E eu acho que esse que é o grande problema da medicina hoje, que todas as vezes que a gente vai pegar um livro de fisiologia, o livro de fisiologia ele é construído em cima de pessoas saudáveis. O problema é que essas pessoas saudáveis, que a gente conhece toda a fisiologia, no momento em que a gente começa a abusar dessa fisiologia, a gente não tem dados, relatos, se chama fisiopatologia. Só que essa fisiopatologia acaba, parece que fugindo da mente da maior parte dos profissionais naquele momento, que diz que para chegar numa patologia você teve que abusar muito do equilíbrio homeostático. E justamente naquele ponto onde o corpo está dando sinais, olha, não estou aguentando, ó, eu vou te dar uma dor aqui, vou te aumentar a sensibilidade aqui, vou te dar uma irritabilidade aqui. Ah, não foi suficiente? Então vamos dar uma dor maior aqui, vamos mandar um outro sinal. Todos os sintomas servem para nos avisar de algumas coisas e a gente parece que quer só calar a boca desses sintomas. Né? É como se você estivesse recebendo uma mensagem, né, do front da guerra, você não gostou de que o teu time está perdendo lá no outro lado da guerra, você mata o mensageiro. Não faz sentido nenhum. Boa comparação. Né? Então, isso não vai fazer com que você ganhe terrenos. No nosso corpo, a gente está em constante guerra, vamos chamar, entre aspas, com o meio ambiente. Porque o meio ambiente nos desidrata, o meio ambiente nos esfria, a menos que aquele pessoal que mora num lugar mais quente, mas daí ele tem que aprender a se refrescar sozinho, né, com transpiração. O meio ambiente, ele nos tira energia. Isso se o cara tiver tireoide funcionando bem, senão já era transpiração, né? Até isso, né? E o meio ambiente, se a gente for ver de bactérias, está a todo momento tentando invadir a gente e a gente está colocando as nossas defesas em dia. Quando a gente desequilibra, que nem você falou da água, se você começa a desequilibrar colocando pH errado, mas o corpo dá conta. Claro que ele dá. Até não dá mais. Mas eu como porcaria, o corpo dá conta. Claro que ele dá. Até ele não dá mais. E por aí vai. E qual que é o limite? O limite são os sintomas. É a comunicação do corpo, né? É. Você sabe que a gente foi num jantar esses dias e um amigo meu que hoje está com 50 e alguma coisa de anos, está com diabetes. Aquela coisa assim de comer muito tarde, comer porcaria, beber um álcool e não sei o que e tal. E assim, diabetes estourou, o cara perdeu 20 e poucos quilos, deu uma secada violenta e a gente estava no jantar e ele estava tomando álcool e pegando sobremesa. Isso era 10 horas da noite, um pouco mais que 10 horas da noite. A gente é muito amigo e eu falei para ele, ô bicho, você não aprendeu nada com a sua diabetes? Ele falou, eu tomo mais uma dose de metformina depois e tá resolvido. Quer dizer... Colocar a carga da saúde nas costas de um remédio que está ali basicamente para resolver um sintoma é basicamente um ato de incompetência do ponto de vista mental e tal, porque de falência completa e absoluta, porque a pessoa não entendeu que ao melhorar o sintoma, a gente não mexeu na causa. A resistência insulínica continua lá, o problema continua lá, a sobrecarga do... E pior, né? Porque você vai criar uma segunda sobrecarga agora.
Não, mas eu tomo uma dose extra de metformina, como se ela também fosse fazer isso imediatamente, e não é bem assim, né? E, infelizmente, as pessoas, quando elas vão pensar, por exemplo, em dor de cabeça, suponho que não seja muito diferente. A pessoa quer um remédio para o sintoma dor de cabeça. Mas quantos profissionais fazem o que você faz, que é buscar a causa? Aliás, essa é a pergunta que eu já quero fazer para você, é por que é tão difícil a gente conseguir soluções que sejam mais definitivas para essas questões tipo dor de cabeça? Não, hoje eu não considero difícil porque a solução está na natureza. Uhum. Né? Ela está numa real leitura das nossas funções metabólicas. Só que a gente aprendeu a subestimá-los, a remediá-los, a simplesmente calar a boca do nosso corpo e não aprendeu a tornar o nosso rumo ao natural novamente. E cada tipo de dor de cabeça sinaliza um ponto onde você está errando. Né? Porque existem diversas causas de dores de cabeça. Aliás, eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque tem dor que dói aqui, tem dor que dói aqui, tem dor que dói lá. Sim. Eu já quero que você fale tudo disso. Então você veja, a gente tem as cefaleias tensionais, que são normalmente geradas por dores musculares na região do pescoço, né? E essas dores, elas projetam dores na cabeça. Uhum. E eu te digo que essas são maior parte das dores de cabeça são dores de cefaleias tensionais. Deixa eu te fazer uma pergunta já sobre isso. O termo cefaleia serve para designar dor de cabeça de qualquer jeito? Ou a gente diz que uma coisa é enxaqueca, outra coisa é dor de cabeça, outra coisa é cefaleia? Dor de cabeça é toda dor que dá aqui. Né? Uhum. Cefaleia é a mesma coisa, é o termo técnico de dor de cabeça. Geralzão que pega tudo. Pega tudo. Enxaqueca significa dor lateral da cabeça. E aqui vem um problema, e um problema sério. E é isso que a maior parte dos profissionais que estão ouvindo, que levam isso a congresso, de um tempo, até uns 10 anos atrás, enxaqueca ela era bem descrita, sinônimo de migrânia, que vem do termo hemicrania. Hemicrania, metade do crânio. Então, um acometimento lateral do crânio. A diferença é que hemicrania vem do grego e a enxaqueca vem do árabe. A gente tem muitas palavras árabes na nossa cultura, porque... Alface, alfafa. Alforge. Porque a gente teve, dentro da medicina também, não só da parte portuguesa, espanhola, mas dentro da medicina, o Ibn Sina, que trouxe muitos conhecimentos para a medicina, então enxaqueca é um deles. O famoso Avicena. Avicena, Ibn Sina, Avicena, né? Depende do tradutor. E o enxaqueca e hemicrania, a migrânia, são sinônimos. Só que de um tempo para cá, e aí vamos colocar aí muita delicadeza entre linhas, né? Muita gente teve interesse de dizer que toda dor lateral da cabeça é enxaqueca. Por quê? Porque se enxaqueca eu trato com esse remédio, qualquer dor que dê do lado da cabeça eu dou esse remédio. Sempre aquele bom e velho interesse da indústria. Eu estava colocando entre linhas, você falou. Então, qual que é a grande questão? Nem toda dor lateral da cabeça vai ser a mesma migrânia. Migrânia tem causa de vasos, de artéria, de dilatação, de neurônios, de danos, às vezes, neuronais. Né? Ele tem todo um ambiente químico. Mas a tensional, que é a mais comum de todas, causada por músculos tensionados, seja por uma pessoa que fica muito tempo contraindo uma testa, né, projeção para frente, fica lá o músculo ligado o tempo todo sem relaxar. Ou seja, cara feia da dor de cabeça. Cara feia da dor de cabeça. Mouse, né, o pessoal que está com uma ergonomia diferente. Essa musculatura tensionando nessa região da cabeça, tem nervos aqui que saem do cérebro e literalmente dão a volta e vão em direção a olho, testa, maxilar, e isso literalmente por causa de uma ativação muscular pode projetar dores à distância.
Só que destes pontos, a gente tem cerca de uns 8, 9 tipos de músculos diferentes, cada um manifestando um padrão diferente. Inclusive eu tive, hoje não tenho mais porque eu corrigi minha postura, inclusive essa é uma pergunta interessante se a postura interfere, mas eu tive um tipo de dor de cabeça que eu suponho que seja isso, eu nunca tinha feito essa relação, tá? A ideia da enxaqueca ser de um lado da cabeça, mas eu tinha uma dor que era no meio da escápula e que quando eu fazia a massagem no meio da escápula, Vem pra cá. e eu sentia fisgar, literalmente aqui, ó. E às vezes na parte de baixo das costas. Tem relação isso? Tem. Esse músculo que você descreve, ele tem tanto da parte da elevador da escápula. O elevador da escápula, ele leva uma dor até aqui, bem esse ponto aqui o meu da pegava testa, bem aqui, ó. que é mais ou menos a região de inserção. A inserção dele é mais para baixo, mas como eu falei, se o nervo passa ali, é como o nervo vai levar para o teu cérebro informações. Só que quando ele fica falando tudo bem, tá tudo bem, você não fica prestando na atenção de um nervo dizendo tudo bem. Você simplesmente não percebe, né? Imagine que se toda vez... Você ignora ele. A gente ignora. Se tá tudo bem, não vem mensagem. Quando tá ruim que vem a mensagem, né? E a gente tem esse comportamento biológico de que o nervo, a gente não percebe que a gente tem couro cabeludo, que a gente tem perna, que a calça está encostando na perna, né? No momento em que algo está errado, você começa a perceber. E normalmente vem com algo irritando. Seja uma ardência, seja uma dor, seja uma pontada, seja uma queimação, seja a sensação de pressão. Qualquer dessas manifestações vão dar elementos para tentar identificar qual que é a origem. No caso das cefaleias tensionais, é uma dor que a gente chama de distensão, algo como se tivesse uma bexiga apertando lá dentro, mas você palpa, não sente dor de palpar. Quer dizer, ela é como uma luz que ilumina lá no cérebro, mas a tomada está conectada em outra coisa lá. Isso, é isso que a gente dá o nome de ponto gatilho. O gatilho está num lado, mas ele manifesta a dor em outro. Entendi. Entende? Então, eu tive isso com o meu dedo, computação. Aquela dor meio fantasma, né? Mas eu tinha um ponto de dor na cabeça que me incomodou com bastante tempo, e a fisioterapeuta que eu fiz lá o trabalho, ela me explicou que os nervos cefalorraquidianos, um par deles vem e se divide pelos 3 dedos aqui da mão, e eu cortei um deles. E na hora de fazer, sei lá, a pessoa que fez ali a finalização não fez direito e ficou uma bola de nervo, literalmente. E daí, neurinoma. Cara, foram 6 meses de trabalho. E ela vinha e apertava, uma dor dos infernos. Mas passou a minha dor de cabeça e foi embora, totalmente. E é muito interessante o jeito que funciona isso. Louco, né? É pouco intuitivo. Até porque, se dói aqui, né? E eu vejo muita gente indo no neurologista. E o neurologista vai fazer o quê? Vai ver se o teu cérebro está bom, vai ver se os exames estão bons, as imagens estão boas, vai ver aqui. Mas poucos são aqueles que têm essa orientação e vão buscar os gatilhos à distância. E é isso que a acupuntura me deu. Para os profissionais de acupuntura que estão ouvindo, sabem o que eu estou falando. Essa dor à distância, antigamente se chamavam de meridiano, mas hoje já é bem descrito que dores, que nem esse, por exemplo, do elevador da escápula, vem doer aqui. O do trapézio pode doer aqui na lateral da cabeça. E ele vem até aqui. O do esternocleidomastoide, que é o músculo que faz essa virada do pescoço, que faz esse tendãozão aqui, né? Esse músculo grande. Pessoal que fica muito tempo no celular, né? Já ia te perguntar isso. Tem impacto? Total! Tem gente que tem dor. Muita gente com dor de ATM, tratando ATM, porque isso aqui, ó, só que é uma dor do músculo esternocleido que dói aqui no ângulo da mandíbula e pode levar a tensão, porque daí a pessoa tensiona como um todo. Lateral da cabeça, né? E às vezes até o trajeto fica sensível. Você que está em casa aí, que fica no celular 10 horas por dia, se vai ficar, pelo menos adote uma postura que seja mais interessante.
Que postura que a gente poderia fazer? Eu estou pensando aqui, Rodrigo, na prática, porque se eu for segurar esse celular aqui durante muito tempo, e eu até escutei um médico falando esses dias, que se a gente sentir que está doendo, é porque você está tempo demais ali, né? Mas o que a gente costuma fazer? Deita, relaxa, com o pescoço assim. Existe uma postura mais A melhor adequada? postura é aquela que a gente equilibra a cabeça sobre os ombros. Tipo isso aqui que eu estou fazendo agora. Isso. E quando você projeta ela para frente, tem que ter um apoio. Ah, não é Tem, só ficar com ele na mão é, aqui, então. é um problema você ficar com algo para frente, porque daí você está usando toda a estrutura muscular das costas, do pescoço, para projetar algo para frente. Quando você apoia, você alivia isso. Por que você não faz um curso sobre isso, cara? Ah, mas essa é a ideia, Júlio. Essa é a Quer dizer ideia. que já tem. Já tem. Que massa, cara. Ensina isso. Ensina tudo isso aí. E para profissional ou para público final? Para leigo, para público final, para pessoas que gostam de terapia, de entender mais, para ajudar outras pessoas. A ideia é tornar o mais usável, porque você veja, eu aprendi isso quando eu era criança. Eu tinha essas dores, eu tinha enxaqueca, já tive enxaqueca, já tive intencional, já tive dores de punção lombar, porque eu já tive suspeitas de diagnóstico, né? De leucemia. Caramba, que cagaço. Eu tive, com 11 anos de idade, eu tive herpes zoster. Imagine, a gente falando aí com vários senhorzinhos, velhinhos, com herpes zoster. Eu tive com 11 anos. Quer dizer, não é a idade que determina isso. Quer dizer, a idade pode ser um elemento que talvez complique um pouco mais, mas não quer dizer que uma criança não possa ter. Se for uma criança igual eu, que comia só porcaria, salgadinho, refrigerante, e que começa a sentir dor aleatórias assim, gente, manda ela para mim que eu tiro de letra, vai fazer o curso que eu vou ensinar esse pessoal. Manda esse link pro curso, pessoal. O pessoal que tá na edição e depois coloca aqui embaixo pra gente. Eu não sabia que você tinha esse curso. Que massa. O nome é Método Certo para Trabalhar as Dores de Cabeça, para tratar dores de cabeça. Certo seria uma sigla para compreender, eliminar, repor, transformar e organizar. É o certo. Adoro isso aí, cara. Adoro esses mnemônicos, porque a gente consegue lembrar com facilidade depois. Depois veja aqui, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês darem uma olhadinha. E eu quero fazer também, porque eu quero conhecer. Não, já convidadíssimo, já. Massa. Show. Então, você estava falando dessa questão. A minha, essa que eu tinha por causa da escápula, a doutora lá que me atendeu, ela falou, agora que você falou do mouse, me veio à cabeça. Porque quando eu vou fazer atividade física na academia, eu tendo a levantar mais o ombro direito. Inclusive nos exercícios que eu vou fazer de supino, então eu estou deitado ali, né, de decúbito, e eu tendo a fazer esse movimento. E o meu coach ele me falou, cara, você está fazendo errado. Aí um dia eu tive que fazer na frente do espelho para entender. E ela me falou que pode ser que tenha a ver com esse movimento, porque quando eu estou digitando, porque eu perdi aqui o dedo da minha mão, eu uso o meu polegar para compensar o meu indicador. Então eu vou fazendo a barra de espaço, tanto que o meu teclado, aonde tem a mão direita, ele tá liso, porque é onde eu fico batendo o tempo todo. E, cara, quando que eu ia ligar Lé com Cré? Nunca. Aí ela me perguntou. Ela falou assim, você bate os passos com qual dedo? Como assim? Do que você tá falando? Aí a gente começa a pensar. Eu acho que cursos como o que você faz, baseados nessa prática do dia a dia, eles fazem a gente se atentar para coisas que a gente não estava se atentando. Ontem eu fiz uma live com o Bertolucci, que é um treinador famoso, e ele falou assim, muitas coisas que eu faço errado, que eu não sabia que eu faço errado, eu aprendi porque eu vi um vídeo seu, ou seja, você me conta uma coisa que eu nem perguntei, mas que eu estou fazendo errado. E imagino que seu curso deve ser recheado disso. Então, tem coisas... uma das principais armas que eu dou nesse curso, na verdade, é o bônus, que é justamente uma forma de como é que a gente se vê conectado e consciente desta parte inconsciente que a gente tem no nosso dia a dia. Nossa, isso é filosófico, cara. E é a parte que mais importante do curso no fim das contas. Por quê? Eu vou passar todos informações de como que você lida com, reconhece um problema, o que você precisa eliminar, o que você precisa repor. Mas o maior detalhe é a consciência daquilo que possivelmente a gente não tem no momento.
E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente está aberto, que nem você falou, né? A uma crítica para dizer, gente, é verdade, como é que agora eu saio dessa? Né? Uma das coisas que você estava falando, por exemplo, no caso da escápula, o problema não é nem o fato de você ir com um antes. Às vezes é só o fato de você rodar ela. Verdade. Por mais que ela faça... Ó, e veja, quem está olhando lá vai perceber pouco, né? Se você está fazendo um movimento aqui e de você rodar uma escápula e fazer ele rodado. Só o fato de fazer isso aqui pode te dar lesões do ombro, né? Dores crônicas no ombro, dores de cabeça, só porque a gente às vezes tem essa mania de segurar alguma coisa, uma bolsa. Cara, é verdade. Eu Aqui, ó. sempre carreguei muito a bolsa do lado Minha de cá. pochete aqui, ó. Eu sou pocheteiro, tenho pochete. O pessoal fica aqui Ainda às bem que vezes. aí não é aqui na barriga. Pô, ainda bem. Essa é mais fácil, essa você tira e acabou. Então, essa rotação do ombro, postura da cabeça. Muito importante, pessoas que perderam a capacidade de voltar com o pescoço para trás. Como é que essas pessoas lidam com isso? Porque literalmente perde. Se você hoje não cuidar disso, você vai grudar da forma errada e não consegue mais voltar. E existem terapias, da fisioterapia mesmo, né? Imagine, ó, eu estou falando de medicina, vou falar de fisioterapia, vamos falar de farmacologia. Por isso que é tudo integrado, né? Uhum. Coisas da fisioterapia para você retornar com essa ossatura para poder voltar a cabeça ao normal. Tem gente que pede para olhar para o lado, ela faz assim, ó, com a cabeça. Não vai. Porque o pescoço não vai. Calma. Como é que a gente retoma essa flexibilidade sem machucar a coluna? Como que a gente devolve mobilidade para a musculatura? Porque a musculatura está travada. E isso causa dores de cabeça, só que a pessoa vai aceitando conviver com isso porque toma o remédio. E quando se vê, estou com dor todos os dias. Infelizmente, hoje, a gente vê isso demais acontecer. E a pessoa não olha para o remédio dela como se fosse, pô, esse aqui é o meu culpado. Uhum. Por quê? Porque ele dá a falsa sensação de que está ajudando porque ele dá algum tempo de sem dor. Você sabe que ontem eu gosto muito de ler casos clínicos, adoro fazer isso. E ontem eu estava lendo o caso clínico de uma senhora, uma moça, né? 50 e poucos anos, é uma moça. Eu tenho que defender a minha praia, né? E ela estava sendo tratada há 6 anos para miastenia graves, com todos os sintomas, encaixou perfeito, vamos fazer o tratamento. Só que ela foi hospitalizada e o médico que estava atendendo ela era um médico especialista e ele desconfiou de uma coisa que, cara, sinceramente, esse tipo de coisa me deixa emputecido. A pessoa está sendo tratada há 6 anos por um diagnóstico e aquela condição clínica, ao invés de melhorar ou estabilizar, pelo menos ela continuou piorando. E a pergunta mais idiota do planeta: se eu tenho um diagnóstico, eu estou usando um protocolo que é o protocolo para aquele diagnóstico, e essa, cara, não funciona 6 anos sem que alguém faça a pergunta: será que esse diagnóstico não está furado? E sabe o que eles descobriram, para tristeza dela? Que se tratava de um câncer de pulmão. Um câncer que ele vai ter sintomas muito parecidos com a miastenia graves, só que 6 anos ele se tornou irreversível, porque ele não estava sendo tratado. Então, assim, até aqui eu já quero te lançar uma pergunta que é assim, né? Esses tratamentos que a gente faz para enxaqueca, dor de cabeça, cefaleia, enfim, que se enquadra dentro desse processo e que a pessoa não vê evolução no tratamento, será que não vale a pena a gente ter uma segunda opinião? Quanto tempo, Rodrigo? Vamos pensar assim, você me deu um diagnóstico de enxaqueca, sei lá, chegamos a um ponto e você diz, é enxaqueca. E eu comecei a fazer acupuntura, eu comecei a tomar remédio, eu melhorei a minha alimentação e a desgraça da dor não foi embora. Em quanto tempo, sei lá, é difícil de falar todos os casos, mas a gente deveria sentir uma diferença para desconfiar de um diagnóstico? 6 meses? 6 meses. 6 meses. Se em 6 meses não melhorar, alguma coisa. Na acupuntura a gente tem ali um número meio áureo, que são 8 sessões. Uhum.
né? 8 sessões seriam 8 semanas, dariam uns 2 meses. Né? Só que normalmente dentro dessa área, eu acho que até da fitoterapia, se você for ver que é uma terapia um pouco mais lenta, você tem ali de 3 semanas para dar dicas de que algo está melhor ou pior. Uhum. Mas daí para você melhorar de fato, você tem que abrir um spread, né? Uma janela de uns 6 meses. O que não pode acontecer? Se em 2 meses não fez diferença alguma, a gente fala muito da troca do sangue, né? Que é 180 dias que o sangue troca. Se for um problema metabólico, a gente fala de sangue, mas é tudo meio mais mnemônico, né? Mas existe toda uma organização metabólica. E essa organização metabólica, ela se dá de 180 em 180 dias. Se você vai mudar uma dieta, se você vai colocar um remédio de uso crônico, normalmente para você saber se deu bem com ele, são 6 meses, 180 dias. Uhum. Só Pele e que... cabelo, a mesma coisa, né? Eu sempre falo para os pacientes. Exato. Ó, em menos de 8 a 12 semanas, cara, não adianta. Você vai observar o cabelo, ele vai estar igual. Você vai observar a pele, ela mudou alguma coisa, mas você tem que ter paciência. E ainda tem que ter aqueles sinais da catarse, né? Que quando a pessoa parece que está expurgando as coisas ruins, ela tem um sinal de piora, você tem que se manter firme. Não, isso aí faz parte do jogar as coisas para fora, é o fígado jogando lixo. Quando você perde peso de uma pessoa obesa que comeu muita porcaria durante toda a vida e ela perde peso, sente dor de cabeça, sente mal, ali faz parte da melhora. É o famoso Herxheimer lá, né? Antes de melhorar, você piora bastante. Mas bastante não, mas pelo menos um pouco. Você tem o controle clínico disso, você Sim. tem os sinais de que aquilo é algo, não é simplesmente um erro no processo, né? Por quê? Porque não é nada drástico, não é nada que vai trazer de risco de vida para a pessoa, Sim, né? sim. Simplesmente ali vai passar mal. Então, quando você vai mudar uma enxaqueca, vai fazer um processo, você em 3 semanas você tem uma redução, pelo menos, da intensidade. E ali em 2 meses, 3 meses, você tem um afastamento das crises. Uhum. E normalmente de 6 meses, dependendo, obviamente, se o paciente segue as instruções. Porque senão vai 2 anos, 5 anos, mas vai vindo melhoras. Então tem que observar isso. Você sabe que eu tive um caso de um menino que estava com intoxicação por alumínio. Estava lá acima de 5, dele era 6,4, uma coisa assim. E a gente começou um protocolo de detoxificação, que é um protocolo em que você faz um tratamento durante 28 dias, depois mais 28 dias com uma fórmula diferente. Então, primeiro eu desinstalo isso, tem toda uma organização na vida da pessoa para ela parar de bater no fígado. Então, ó, álcool não pode, café em excesso não pode. Aí a gente analisa os remédios que a pessoa está utilizando, se ela está utilizando, porque eu preciso desse fígado trabalhando pela saída, né? Só que vai haver essa síndrome Herxheimer ali, porque 3 semanas depois, ele, louco, foi lá e fez um exame de sangue por conta. Altíssimo. Estava em 12. Altíssimo. E aí ele ficou louco com a gente, ele falou, mas eu vim aqui para melhorar. Aí você tem que sentar com a pessoa e falar, querido, dentro lá do seu adipócito tá cheio, a gente está tirando, a gente está colocando isso em circulação. Exatamente, tira do estoque e põe na circulação, né? Só que na fórmula a gente já prevê proteção hepática, proteção neural, a gente já está olhando para isso. Então você precisa dar tempo ao tempo. Mas ele estava enfurecido, ele estava emputecido com a gente. Ele falou, tá mais do que o dobro do que estava antes. E aí convencemos ele. Cara, foi incrível, porque 1 mês e meio depois, 45 dias depois, ele fez o exame e estava abaixo de 2. Então, às vezes, as pessoas elas desistem dos processos porque elas veem a piora dos sintomas. É o caso da creatina, por exemplo, né? Aquele eflúvio telógeno que acontece, aquela queda mais intensa de cabelo, a pessoa fala, comecei a tomar creatina e caiu mais cabelo. Aí você fala, querido, não é cair mais cabelo. Esses cabelos, eles iriam cair, eles já estavam programados para fazer isso. O que a creatina fez foi aumentar o fluxo de energia para a célula, aumentar a quantidade de mitocôndrias, o cabelo foi expulso rápido para o outro nascer mais rápido, então você não pode parar de tomar antes de 3 ou 4 meses, senão você não vai ver o efeito. E ele vem robusto daí, né? Aí que vem o ponto. É esse que é a maravilha dessa medicina. Só que é essa medicina mais low medicine.
né? Agora você pensa, você está com dor de cabeça há 2 meses, 2 anos, 2 décadas, tem gente que aparece, né? Você levar um pouquinho mais de tempo para tirar isso do padrão, leva tempo, porque a pessoa estragou por muito tempo. Né? E o organismo dando esses sinais, tem coisas que eu falo assim, é igual uma televisão como essa aqui. Se você coloca, ela é de 110, você põe na 220, Vai fritar. vai fritar. Só que às vezes dá tempo de você tirar. E é só esperar esfriar um pouco e você consegue recuperar alguns componentes e quando você vê, está tudo funcionando. Ou o contrário, né? Ela é 220, você colocou no 110, ela fica manca. A minha mãe, escuta o que eu tô falando aqui. Minha mãe esses dias, fiz um protocolo lá de suplementos para ela e para o pai e achei estranho que passou o tempo que eu falei, minha mãe não falou em comprar mais o suplemento. Eu falei, mãe, como é que tá aí? Tô economizando. Eu falei, mãe, não é para economizar, porque se você não atinge a carga necessária para o organismo ter o processo de fazer o acúmulo da creatina, por exemplo, você vai levar o dobro do tempo. Então, é isso que o Endrico está falando, que eu acho fantástico. A gente tem que respeitar o protocolo. Né? É igual ferver água. Você não liga e desliga. Liga e desliga. Você tem que deixar ligado e pôr ali para ferver o mais rápido possível. Depois que ferveu, você baixa e mantém, né? Vou roubar esse exemplo seu. Pode, por favor. Vou citar você, mas eu vou roubar teu exemplo. Achei fantástico isso. Então, quando a gente fala de dores de cabeça, a gente está falando de melhoras. Existe, acho que o mais difícil de todos é quando você tem essa perda da mobilidade e você tem que restabelecer. Então, o paciente depende do esforço dele de retomar essa mobilidade. No caso da cefaleia tipo enxaqueca, tem a ver com o quanto que o paciente adere a uma mudança alimentar. Dores de sinusite, que aliás tem muito erro diagnóstico, muita gente tratando cefaleia aqui na frente como se fosse sinusite. Não está errado, calma. Existem 2 sinos frontais aqui, que se eles infeccionarem, dói para dedéu. Mas existem sinais específicos para dizer se isso é sinusite ou se isso é uma cefaleia tensional de 2 músculos aqui da lateral do pescoço que literalmente dói aqui. Muita gente... Por isso sinusite? Sinusite. Cara, né? eu adoro você. É legal fazer essas ligações. Eu gosto muito de estudar a genealogia das palavras, né? De por que isso se chama dessa forma. Mais mnemônico, né? Juro por Deus que eu nunca tinha feito essa relação. Ites, inflamação. Isso, os sinos são locais que têm bolsas de ar dentro dos nossos ossos que tornam o osso do rosto mais leve, mas não menos resistente para poder aguentar impacto e tudo. Só que essas bolsas de ar que vêm daqueles ossos pneumáticos das aves, só que as aves têm todos os ossos, né? A gente tem aqui no rosto para tornar mais leve. Quando isso aí fica cheio de ranho, de muco, de bactéria, aí dá dito da sinusite. Só que a sinusite pega essa região toda aqui. Raramente ela só pega essa parte aqui. E quando a pessoa diz que tem dor aqui, vai lá num profissional que não faz o diagnóstico direito, fala, isso é sinusite, passa remédio para sinusite, para uma dor tensional, não vai resolver nunca. E como que a gente sabe? Porque, imagina, eu vou lá no otorrino, cara, eu lembro de uma vez que fiz isso, que ele me meteu uma sonda lá para ver se eu tava com sinusite ou não. É sonda que fala, né? Sim, uma câmera, E ele disse, não, tá tudo limpo, não é isso. Talvez seja outra coisa. Mas numa segunda vez que eu tive uma gripe muito forte, foi muitos anos, acho que 10, 11 anos. E a característica que me chamou a atenção é que quando eu espirrava, cara, dava uma dor infernal, parecia que explodia a cabeça. Aí ele falou, talvez seja sinusite. E foi batata. Quando ele colocou o negócio, aí ele falou, você tá todo inflamado. São 2 dores de cabeça mais comuns que causam dor ao fazer a manobra de Valsalva. A Valsalva é quando você aumenta a pressão interna do nosso corpo, faz uma pressão retrógrada do sangue no cérebro e ali dói. Que é a enxaqueca, que daí você faz uma tosse, vai amarrar um sapato no chão, vem um murro, mas ela é lateral, pulsátil, e
a sinusite, porque a pressão dos sinos, os nossos sinos são extremamente sensíveis. E quando você espirra, imagine, você está jogando um fluxo de ar no nariz, que se ele empurra aqueles sinos, aquele líquido cheio de ranho, bactéria, inflamação, para todos aqueles sinos, aquilo dói. Aí dói. E você sabe, cara, que a planta que eu usei e que as pessoas precisam tomar cuidado, tá? A buchinha do norte. A buchinha do norte resolveu para mim. Só que resolveu porque eu fui num profissional que soube me orientar. Porque eu vejo hoje, eu faço questão, inclusive no meu livro tem buchinha do norte, para explicar para as pessoas que é uma planta extremamente potente. Tem gente que corta metade de uma buchinha, ela é desse tamanho assim, Sim. né? Você corta metade dela e usa para fazer as gotinhas, ela pode causar lesão, ela pode sangramento. Não pode. No meu caso, a pessoa me ensinou a fazer da forma correta, que é colocar ela na água, deixar ela cozinhar e fazer a inalação. Para mim funcionou. Dessa água, veja, você cortou metade da metade da metade da metade. Então é um pedacinho desse tamanho. Isso, aqui, 1/16. É isso mesmo. É. E aí cozinhou, pega uma gota dela e pum no nariz. E só de colocar, só de você cheirar, a própria buchinha, se você pegar ela pura assim e cheirar, ela te arde o nariz. E para mim funcionou muito bem. Mas tem que saber usar, tá? Já vi intoxicação por pessoal que acabou usando demais e tem que tomar cuidado. É verdade. 1/16 numa cumbuca fervida, fazendo aquela inalação, joga uma toalha, ali eu acho que é tranquilo. Né? A maior parte das pessoas se dão bem, mas obviamente que as pessoas têm que saber o limite. Mas o mais importante, botar para fora. Tem que botar para fora, né? Fazer lá a lavagem, vai no banheiro, joga tudo para fora para tirar e fazer esses sinos respirar de novo. Tem situações em que o médico tem que fazer cirurgia ou fazer uma lavagem mais aprofundada. Como que a gente consegue? Você que é médico, provavelmente deve ter visto isso. Porque existe essa lavagem que eu fiz com a buchinha do norte e saiu tudo, cara, pitão, uns negócios horríveis, assim, né? Saiu E existe aquela que não sai mais e o cara tem que entrar lá com essa cânulazinha e fazer uma lavagem específica ou uma sucção, não lembro. Quando você tem uma pressão interna de um sinus e a própria pressão do muco tampa a entrada do muco, ou quando você tem literalmente uma rolha seca do muco que seca, que nem um tatu, né, de nariz, você precisa ir manualmente lá tirar, porque por mais que você faça um fluxo de ar para limpar, ele não vai ser suficiente para tirar aquela oclusão. E a tendência de um sinus, como toda mucosa produz esse líquido, esse brilho, ele sempre está jogando líquido para fazer com que as bactérias que porventura caiam ali, indo sempre num fluxo de ida, ela nunca vai conseguir adentrar a mucosa. Então, toda mucosa tem esse processo de jogar líquido para o espaço. Só que a gente não faz isso com a pele porque ela é preparada para receber bactéria, ficar aqui e ela tem um isolamento. A mucosa não tem. Experimenta comer um doce, né, um açúcar, alguma coisa, ficar um dia sem escovar os dentes, no dia seguinte isso aqui está tudo ardido, porque você alimentou as bactérias, além de comer o açúcar, comeram tua pele, tua mucosa, faz afta, deixa em carne viva. Não é diferente nos sinos. Né? Aliás, Vai comer açúcar. Tem açúcar. Isso também, né? A dieta para quem tem muito sinusite, para quem tem dor de cabeça, tem tudo descrito lá no curso. Show de bola. Esses dias eu estava vendo daqueles casos clínicos lá. Uma pessoa com uma patologia chamada blefarite, né? Que é uma inflamação. Se você pegar a pálpebra aqui, você tem uns canalículos por cima da pálpebra que produzem uma coisa chamada meibom, que são as glândulas meibomianas, que a pessoa eu vou fazer um vídeo essa semana sobre isso. A pessoa não lava direito essa região, ou às vezes até não lava o próprio cílio aqui, uma coisa que a gente não para pensar, mas pensa, você está aqui tomando banho, você lava aqui, no meu caso eu lavo a barba, eu nunca parei para pensar de lavar aqui a sobrancelha ou de fazer essa lavagem aqui do cílio, e aí entope uma saidinha daquela ali e dá essa tal dessa blefarite aí, ou essa meibomite, também outro nome incrível para isso. O corpo é foda, né? Desculpa o palavrão, mas o corpo é foda. Cara, o velhinho que fez lá em cima o trem fez... Quem projetou isso aí é um gênio. Olha, não tem o que falar. Dor de cabeça. Eu fiquei pensando aqui em algumas situações que geram dor de cabeça. A gente já falou
dessa falta de água ou de consumir uma água ruim. A gente já falou de metais pesados ou tóxicos que podem fazer isso. A gente já falou de postura. Agora eu já estou me cuidando. E é legal quando a gente fala de postura na plateia, assim, que está dando uma palestra, o pessoal vai fazendo devagarzinho, assim, para que ninguém veja. Mas daqui a pouco eles já estão lá, tudo de novo, assim, né? E outras coisas que podem ter como causa a dor de cabeça? Eu acho que dor de dente também pode fazer isso, né? Sim, e o contrário também é verdadeiro. Existem dores musculares que fingem ser dores de dente. Muita gente tira o dente e no fim não resolve a dor porque a dor era muscular. Nessa região aqui do músculo. E é engraçado porque é um músculo intrínseco da cabeça. Você pensa assim, se tiver um problema num músculo aqui na região temporal, né? O músculo temporal é um deles, que se tiver um ponto gatilho, ele pode projetar dor no dente. Eu tive uma paciente dessa que quase arrancou os dentes. Ela disse que ela sofria de dores, teve o diagnóstico de trigeminalgia, né? Aquela neurite do trigêmeo. E quando ela foi no neuro, o neuro falou, não é, porque não é igual, não é a mesma via. E daí, quando ela foi lá no meu consultório, eu palpando lá, ela sentia as dores exatamente descritas nos livros, né, de ponto gatilho. Foi desativar que ela falou assim, eu saí daqui sem dores, coisa que eu não sabia o que era não sentir dor nos últimos 3 anos. E como que desativa isso? Como que faz isso? Massagem, acupuntura, remédio? No caso, foi acupuntura. No caso dela, foi Como que acupuntura. funciona isso? Eu tô muito curioso. Tá, Ah, beleza. Eu tô vamos lá com o meu nervo e você vem com uma agulha e espeta o meu nervo? O que é? Nesse Como é que caso funciona? era músculo, né? O músculo, nessa região... Veja só, imagine assim, eu tenho um nervo que projetado daqui da minha... Ele sai do osso, né? Nessa região da sobrancelha e projeta aqui para cima. Que, aliás, quando você aperta, o bicho dói pra caramba. É, Né? chega a ser bem É sensível. uma dor de cabeça terrível. Então ele projeta aqui para cima. E daí aqui eu tenho um músculo que tem uma trava. O músculo ele é feito para contrair e relaxar. Contrair e relaxar. Toda vez que eu contraio, eu gasto energia. Perfeito. O que a gente não sabe é que precisa de energia também para ele voltar. Ah, não é só relaxar. Não. O relaxamento dele, ele também gasta energia. Que são as bombas de potássio. Tá. Sódio e potássio. Tem a bomba de sódio, os canais de sódio, e daí vem o potássio, e daí tem a repolarização para quem gosta de termo técnico. Faz sentido. Mas então, ele contraiu. Se o pH deste ambiente tiver reduzido, tiver mais ácido, a musculatura tende a contrair mais facilmente. Nessa contratura maior, ele pode criar afinidades permanentes e a musculatura não se vê mais relaxável, vamos Tipo, chamar gruda assim. mesmo. Não é uma contratura mesmo. Se você levar mais de 3, 6 meses, ele pode ficar permanente. Que daí ele pode criar uma fáscia, e aí é um problema de fasciite, e a pessoa para tirar isso vai alongar, é massagem, é aquilo que a gente vê nessas terapias e funciona, tá? A gente teve a Lu que veio aqui outro dia, uma fisioterapeuta falando sobre isso. Sensacional, aquela técnica funciona. Massa. Né? Então, quando você tem uma polarização da fibra e ela gruda contraída, este ambiente ele fica menos móvel e é o movimento do músculo que faz a drenagem de ácido lático para fora do ambiente. Só que se você não tem mais o movimento dele, você perdeu parte disso. Então, este é um dos motivos. Outro, excesso de ácido lático por uma pessoa que não pratica exercício, que não pratica aquele movimento específico e naquela vez ele usou muito, por ele não ter a musculatura com mitocôndria suficiente para pegar aquele ácido lático e transformar em energia, aquele ácido lático vai ficar no ambiente acidificando a fibra, tendendo a ficar mais contrátil. Que é o que faz uma cãibra acontecer, mais ou menos. Tipo isso. Só que uma cãibra, ela envolve o músculo inteiro. E nesse caso, a gente tem um músculo inteiro saudável e uma fibra que está contraindo. Às vezes, ela não é suficiente para fazer o movimento, mas você abre e fecha, sente dor.
E aquele nervinho que está passando ali, que está num ambiente mais ácido, mais sensível, ele não ia levar uma mensagem de normalidade para o cérebro? Só que no meio do caminho dele, ele encontrou algo irritativo e o sinal que ele manda para o cérebro agora é um sinal de algo está errado. E algo está errado no nosso corpo é sentido como dor. Véi do céu, que negócio louco isso. É bicho. muito legal Que isso. viagem na maionese. Você vê como a gente não liga as coisas. E no caso dessa paciente, ela tinha o mesmo nervo que fazia a sensibilidade do dente, vamos chamar assim, contaminado, né? Uhum. Por esse sinal, ela sentia dor no dente. Ela chegou, a gente destravou ali, ela falou, passou. Volta um tempo depois, Que por massa. quê? Porque o músculo ainda não voltou com a mesma mitocôndria, ela precisa melhorar tudo. Mas daí por isso que normalmente a acupuntura se faz uma sessão, 2, 3, 4, 5, 6 e vai indo Até resolver. até... Mas eu não sabia. Outra coisa que eu não tinha percebido nem pensado. Eu nunca vi alguém fazer acupuntura na cabeça. Dá pra fazer, então. Oh, tem um Porque- monte de ponto. Porque a agulha, ela entra assim, eu imagino que não deva ser no corpo todo que entra aquela quantidade. Eu vejo que vocês fazem aquele movimentinho Aham. assim, pum, bate. E ela, putz, cara, entra um tantão assim, né? Sim, Na cabeça não vai entrar tudo isso. mas tem agulhas É no lateral. menores. Não, mas tem regiões aqui que ela pode não parecer, mas ela consegue entrar uma boa parte. Às vezes você tem que encostar no osso. Né? Cara, E eu tô tem- louco pra ir lá fazer uma sessão com você. Sério, cara, isso me deixa muito curioso. Rodrigo, uma pergunta. Me veio duas coisas na cabeça, vou te perguntar uma de cada vez. Imagina esse nervo que você falou agora e uma pessoa que sofreu um acidente de carro e pum! Uhum. Machucou isso daqui, quebrou esse osso e tal. Isso não pode gerar uma dor de cabeça constante depois? Tipo, uma enxaqueca? Pode, mas aí a gente está falando de dor secundária. Secundária a um acidente, a uma lesão. E é isso que a gente separa, né? Eu falo até isso no curso. Dores primárias é quando a dor de cabeça em si é o problema. Dores secundárias, dores de cabeça secundárias, são secundárias a algo, né? Então, das dores primárias que eu abordo normalmente, até no curso, por exemplo, tem a tensional, a enxaqueca e a cefaleia insalva. Porque, por exemplo, a sinusite, ela é secundária a uma infecção. Tem que resolver um para resolver o outro. Quem tem gripe não tem dor de cabeça junto? Geralmente. Então, essa é uma dor de cabeça secundária. Então, se você tem uma dor de garganta, teve febre, criança acontece bastante isso. Adulto que só sente garganta, às vezes não compromete o resto do corpo. Mas criança ficou com amidalite e está com febre e dor de cabeça. Mas é secundário. Tem toxinas que são liberadas no organismo, o corpo vai sentir, vai manifestar isso de diversas formas e uma delas também é a dor de cabeça. Mas para você tratar uma dor de cabeça de uma infecção, você trata a infecção, não a dor de cabeça. Perfeito. Entende? Mas no caso de um acidente desse, como faz? Não tem cirurgia para corrigir isso, né? Tem. Só que tudo vai depender do grau de comprometimento. Entendi. Porque se você teve uma secção do nervo, você perde a sensibilidade dele. Se você tem uma secção e um neurinoma, igual você fez no dedo, né? Fica uma bolinha nervosa ali, porque ele tenta voltar para a área onde ele estava inervando e ele acaba não encontrando esse canal, ele vira uma pelota ali, uma bolinha. Eu tinha uma bolinha aqui. Hoje ela não existe mais. Depois da fisioterapia foi... Meu pai também não tem a ponta do dedo, dele fez ali também e é bem sensível, né? Não, a ponta que ainda continua, mas aquela bolinha que me enchia o saco, que dava dor de cabeça. Essa foi embora. Porque tem forma de tratar. E mesma coisa nesses outros. O processo é o mesmo. Você pode, inclusive, fazer cirurgias para cauterizar, para impedir o crescimento. Só que daí você perde alguma região de sensibilidade, fica amortecido. Tá, outra pergunta que eu ia te fazer. Eu fiz um vídeo esses dias que eu vi até que você comentou lá que a pessoa colocou um brinco. Como é que chama essa coisinha aqui? Tragos. Tragos? Tragos. E a pessoa botou um piercing lá no tragos e a especialista lá, pertence especialista, estava falando que isso poderia ser uma causa de dor de cabeça. E embaixo, nos comentários, eu vi muita gente falando, não, mas o ponto queima, o ponto morre, e não sei o que e tal, e aí? Não, depende aonde que você pegou e o que você gerou ali. Da parte da medicina chinesa, se você tira um caminho de energia, o teu corpo tem que se adaptar novamente e nessa nova adaptação ele pode criar um fluxo maior ou pior. Isso é a explicação da medicina chinesa. Então faz sentido pensar que furar naquele lugar
específico poderia dar uma dor de cabeça, pelo menos Sim, temporária? sim. Existem regiões, principalmente na orelha, que a gente tem inervação aqui de 3 tipos de nervos. A gente tem par craniano, a gente tem par somático, que vem da coluna, vem para cá, vem da cabeça, vem direto para cá, e tem também o vago, que é o nervo de maior estímulo parasimpático. Uhum. Quem não sabe o que é parasimpático é aquele de relaxamento e tal. Então é bom, às vezes, a gente fazer algumas estimulações para acalmar. É a melhor coisa que tem, aquela auriculoterapia, Ah, verdade, massagem. acidentes, né? Só que se você pega um desse e você ou ativa demais ou desativa demais, você vai criar também um desbalanço. Agora pensa, e isso aconteceu comigo uma vez. Um colega meu de acupuntura foi fazer uma auriculoterapia com agulhinhas, mas é umas agulhinhas que ficam na orelha. Uhum. Até então eu já tinha feito, né? Só que ele me colocou uma num canto aqui que, gente, de existir, eu senti a dor. Eu falei, não quero isso para meus pacientes, não quero nunca mais isso. Por isso que eu acabo usando só esferas, né, para estimulação. Se isso já pode causar dor de cabeça, imagine um Furar. piercing, e que daí ainda tem a parte secundária da inflamação, né, porque ainda tem a regeneração, e ainda tem as aderências locais que podem causar. Então, é assim, vai anular o ponto? Pode ser que anule, mas até ele resolver pode gerar um transtorno muito grande para o paciente. Que foi a resposta mais sensata que eu vi de um médico lá. Tem os haters, os idiotas, os estúpidos que estão lá. E existem aqueles que daí defendem de maneira irracional. E um cara que escreveu lá, ele falou assim: não, realmente, por um tempo pode dar dor de cabeça. Eu falei, pô, faz sentido. Via de regra, você que está afim de botar um brinco, botar um piercing, vá num profissional que pelo menos saiba o que está fazendo, um cara que estuda a orelha, porque, sinceramente, até você bater na tua orelha para sentir que ela dói, a gente fala que nem o dedão do pé, né? Ele não serve para nada, a não ser a hora que você dá aquela batida com aquele dedinho no canto da. E você fala, eu tenho um dedinho do pé. Então não coloque em qualquer lugar, nem de qualquer jeito. Sabe que às vezes eu tenho um pouco de preocupação quando eu vejo as crianças, né, que recém-nascidos já vão colocar brinco nas crianças. E às vezes a pessoa fura ali de qualquer jeito, de qualquer forma. Às vezes o profissional não tem conhecimento dessa parte anatômica. Eu imagino que isso possa trazer algum prejuízo ou pelo menos alguma dor para essa criança, né? O ideal seria conversar com alguém que manja. Existem pontos neutros, né, que a gente estuda até na auriculoterapia para fazer isso. Eu costumo falar o seguinte, quando a gente lida com dor de cabeça, principalmente na parte da aurículo, que se você tem uma pedra no sapato, ela no começo está ali, ela não incomoda, ela não dói. Mas fica um tempão, horas e horas com ela ali, você vai ver que é uma pedra no sapato. Um grão de areia na camisinha, você vai saber que é um negócio que enche o saco, viu? Desculpa. Piada pronta. Então, mesma coisa na orelha. Pequenas infecções, espinhas podem ativar dor de cabeça. Sabe que eu tive um paciente que tinha o piercing na língua e ele teve uma infecção que teve que tirar um pedaço da língua, assim. Veja, pelo amor de Deus, não me entenda que isso aqui seja crítica nem nada. Eu apenas fico imaginando a dor que deve ser o cara furar uma glande de um pênis, o bico do seio, enfim. Mas assim, cada um faz o que achar melhor da vida. Mas pelo menos faça com um profissional que saiba onde. Porque imagina, cara, você pega um nervo, você pega um vaso. É complexo isso, porque imagina se for um negócio ali que é um necrose de cartilagem é coisa que é seríssima. E quando você faz uma necrose de cartilagem aqui e demora para tratar, existe uma bactéria que literalmente come carne. E essa região aqui é extremamente sensível. A Fournier. Existem... Fournier? Isso aí. É uma praga isso aí. Bactéria. E quando você envolve cartilagem, o comportamento bacteriano, seja a bactéria específica ou não, a forma de entrada dela é parecida com o Fournier, assim. E como é uma cartilagem, uma região que tem pouca circulação, se o bicho entra ali, eu já vi muito acontecer isso com nariz, com cartilagem do corpo, porque a pessoa não tem como tratar, gente. É impossível. Às vezes você faz até, o médico pode optar por colocar um antibiótico local e tal, mas às vezes, se é um fungo, por exemplo, já era. Pega a cartilagem e vai embora. Cara, quanta coisa
que pode impactar na dor de cabeça. Agora, dicas práticas, coisas que a gente já pode fazer. Claro que se você prestou atenção no que o Endrigo falou, você já tirou daqui muita coisa prática, né? Mas dicas práticas. Desde consumo de alimentos, a posturas, a uso de fitoterápicos, umas 2 ou 3, assim, para a gente dar aquela degustada básica. Ó, o que eu gosto bastante da parte de fitoterápico, normalmente é a parte mais de extratos, principalmente para quem tem enxaqueca, que é o Petazites. Não é brasileiro, é uma erva um pouquinho difícil, mas o que a gente pode usar na nossa prática? Cara, é sensacional. Óleo essencial de hortelã ou menta piperita. Isso é extraordinário para quem tem enxaqueca. Existem momentos certos, existem formas de você já meio que carregar isso, mas o principal do tratamento é como que você sequer desenvolve. E aí entra a alimentação. Quem tem enxaqueca, migrânia, tem que cuidar da alimentação, não tem outro papo. Tipo a melancia, eu tava falando esses dias, a citrulina. Quem tem enxaqueca, a melancia tem citrulina, ela amplifica pra caramba. Tem que tomar muito cuidado. Quais outras coisas que você lembra? Eu lembro da melancia. Temperos, Tipo tem que o quê? evitar. Pimenta, cebola, alho. Cada pessoa vai ser sensível de formas diferentes a cada Perfeito. um. Mas vale testar, né? Hã? Vale testar. Tipo, tira 2 semanas aquilo da tua vida para ver. Eu diria um se- pouquinho mais, um mês. Um mês, Né? tá. Mas é mais importante, eu não posso com aliáceos. É por isso que eu tenho essa frescura toda com alho, cebola, cebolinha. Eu já sou um enxaquecoso, né? Mas não quer voltar a ser, né? Mas não Então é quero voltar a frescura, ser. não é Então, frescura. poxa, né? Eu sei do meu limite. Ah, Tem gente que é pimenta, tem. Glutamato monossódico. Que, aliás, não deveria nem estar em alimentos, né? se o glutamato faz mal, eu suponho que aquilo que tem aspartato também. Igual. Aspartame é a mesma coisa. Igual. Porque os receptores, pelo que eu sei, eles são muito parecidos. É Né? igual. Tanto o aspartame quanto o glutamato, para quem tem enxaqueca, existem, assim, cada pessoa vai ter uma resposta diferente, mas existem aqueles que são comuns a vários pacientes. E quando eu chego o paciente, para mim é inegociável. Não dá para ter esses aí para quem tem esse tipo de problema, e você vai ser um desses se você tem esse tipo de problema. E você vai aprender tudo isso lá no curso. Tem muito mais, né? Porque existem combinações que você pode fazer. Por exemplo, existem pessoas que são sensíveis à mistura de alimentos dentro do estômago. Se você come, por exemplo, a pessoa tem uma péssima digestão e coloca lá o pepino, coloca carne, vai fazer uma fermentação toda naquilo no intestino e aquilo vai gerar. A disbiose gerada pode dar dor de cabeça. Mas como é que a gente faz? Tem todo um processo para você descobrir aonde que é o seu. E o mais interessante disso, Júlio, é que dificilmente a gente vai ser convidado pelo profissional para fazer isso. Por quê? Porque isso é uma coisa que, além de demandar ter um cuidado, coisa assim, acaba sendo mais custoso. Mas você ensinar o indivíduo a ser ele o protagonista do seu tratamento, Perde o cliente. além de perder o É cliente, triste isso. Né? você se vê livre daquela dor quando você descobre, cara, o meu negócio é isso. Ou são várias coisas, né? Quantas pessoas têm enxaqueca e tensional, né? E daí, quando você estabelece aquele tipo de solução, as pessoas esquecem, conseguem progredir na vida, porque é um problema menos para ficar resolvendo. Só que a maior parte das pessoas não sabem que, normalmente, somos nós mesmos que criamos as nossas dores de cabeça. Eu digo isso com propriedade, porque eu já tive muita. Sim. Eu tive, nesse vídeo que eu fiz da melancia, eu tive uma senhora que perguntou o seguinte, ela falou assim, ó, eu não como melancia, mas eu sei que o melão, ouvi falar que o melão e o pepino também podem fazer isso. Eu falei, sim, claro, são da mesma família, mesma lógica. Eu falei para ela, testa, pensa numa alegria, uma sensação de prazer, de regozijo que a gente tem ao fazer um trabalho como esse, quando 2 semanas depois ela me passa uma mensagem, doutor, 20 anos com dor de cabeça e eu nunca tinha pensado nisso. Eu amo o pepino, principalmente. Imagina ela fazer pepino todo dia, cara. Pepino, o pepino cru, eu não posso nem sentir cheiro de pepino cru. Melão é um negócio que se eu
consumir, eu passo 3 dias com um arroto Uhum. de melão. E eu amo melão, eu acho fantástico. Mas é incrível como as pessoas não fazem essa conexão. E muitas vezes os profissionais da área de saúde ficam bravos porque a gente faz conteúdo na internet. Claro que tem coisas que não se aplica a todo mundo, é evidente. Sim. Então a pessoa, eu estou testando isso daqui, não funcionou. Tudo bem, mas ele testou. Eu digo sempre, eu comecei a fazer os meus vídeos, não foi para viralizar nem para nada disso. Quando eu comecei a fazer, era para entregar para os meus pacientes um pacote de informações sobre uma patologia, para que eles mesmos testassem várias coisas antes, e o que não resolveu, a gente senta daí para ver uma questão mais complexa. Qual que é o Perfeito, é problema isso. disso? E é engraçado porque muita gente dentro da área das redes sociais querem, eu chamo de vomitar verdades, porque com ele funcionou assim, então vai ter que funcionar para todo mundo. Gente, não é assim, cara. Concordo. Né? E cada paciente tem que ser convidado a testar o seu organismo. Né? E como é que você faz isso? Tem método, tem metodologia, você faz um gradil, né, de dias que você teve sintomas, você analisa aquele padrão, né? Até para, se de repente você fez tudo e não funcionou, você chegar daí sim para um profissional e falar, ó, eu fiz a minha lição de casa. Cara, quando você faz isso, você tem a tua participação, o médico tem a parte de estudo dele, de ir atrás, de investigar, ver coisas pepinosas, descartar coisas mais sérias, que é importantíssimo ter um profissional. Mas aquele cara que já fez de tudo e ainda está com as dores de cabeça, provavelmente é porque ou não foi identificado direito, ou as coisas que eram para o paciente fazer não fez correto. Eu tive um paciente que eu me lembro assim, um senhor de uns 60 e poucos anos, com falência renal, mineiro, bom e velho mineiro, com um pezão de carambola na parte de trás da casa. Sim. E assim, chegava uma fase do ano em que a saúde dele piorava muito. E ele assistiu um vídeo falando sobre a caramboxina, que é uma substância tóxica que tem na carambola, que quem tem problema renal, cara, tem que passar 1 quilômetro de distância. E essas coisas, elas são muito significativas, porque a gente resolve tanto problema, às vezes com uma informação tão simples do tipo, cara, tira esse negócio da tua vida por 1 mês, você não vai morrer. Tira o café, tira o leite, tira o açúcar, tira a carne. Cara, testa. Testa, ninguém vai morrer por causa disso. E é uma informação que às vezes faz uma baita diferença. Eu imagino, eu estou já bem louco para ver esse teu curso, para entender quais são esses processos, não porque hoje eu sofra com isso, porque a minha vida está bem tranquila, mas porque no meu entorno ali, sempre tem alguém reclamando, dor de cabeça, agora eu já sei, enxaqueca eu já consegui, claro que eu não vou fazer diagnóstico, porque não é a minha questão, quem faz isso é o médico, mas a gente já sabe, putz, pode ser uma enxaqueca. Se é uma enxaqueca, eu vou fazer esse protocolo aí. E essa que é a ideia, como é que, já que você falou, né, eu não posso fazer o diagnóstico, mas você pode desconfiar. Você tem esse direito e você, na hora de sentar na frente de um médico e o médico dizer, ó, tá aqui o remédio, você pode dizer, gente, mas isso aqui não é para enxaqueca? Mas o que eu tenho, eu acho que não é enxaqueca, doutor. Você não tá parando para me ouvir, doutor. Olha aqui, doutor, minha dor de cabeça. Esse é meu sonho. Profissional que não para ouvir uma coisa dessa, não é profissional. É isso que eu quero dizer aqui. E é isso que eu acho que tem. Nós, como humanidade, a gente precisa se envolver com o outro que está na nossa frente. O cara já está contratando nosso serviço. Se você não está feliz com o teu serviço, larga ele. Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa, né? O paciente está botando a fé que o teu trabalho vai resolver. Você é obrigado a resolver o do paciente? Não, porque nem tudo está à mão do médico. A maior parte está na mão do paciente. Óbvio, né? Eu vejo muita gente criando expectativas assim que também não faz milagre, né? Sim, claro. Mas o cara tem que ter o mínimo interesse ali de investigar, bater, olhar, pedir exames. Se não for resolver agora, faz essas terapêuticas diagnóstico. Você faz uma mudança na vida da pessoa e depois tira os exames, vê como que a pessoa está e recolhe os resultados. Isso pode demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas você está sendo amparado por um profissional que sabe o que está fazendo. Sensacional. Antes ele descobrir e te solucionar, por mais que ele não te dê um diagnóstico, mas ele solucionou o teu problema, ótimo.
É isso que a gente quer. Me veio na cabeça duas cenas de dois filmes diferentes, e eu não lembro o nome dos filmes, depois eu vou pegar e deixar aqui para vocês. Mas o primeiro é um grupo de alunos de medicina passando pelo corredor e encontra uma pessoa na maca e o professor diz: essa pessoa tem isso aqui, quais os tratamentos e não sei o quê. Mais alguma pergunta? Aí o aluno que estava lá no fundo falou: como é o nome dessa paciente? Cara, isso pega, velho. Por quê? Porque você trata a pessoa como um objeto. E a outra cena é uma mulher com câncer que vai até uma classe de alunos de medicina e tá todo mundo com seus computadores assim. Ah, eu vi isso. E o menino pergunta: que conselho você dá como uma pessoa que tem câncer para nós jovens médicos ou estudantes de medicina? E o cara tá lá assim. E ela vem e fecha o computador dele. Pum! Meu conselho é que você pare de digitar e preste atenção no que eu tô falando. Puta! Mas é isso, né? A medicina humanizada é essa, né? A saúde humanizada é essa. Mas eu sou muito a favor disso, mas eu tenho que também mostrar para as pessoas que muitas vezes o médico está anotando ali, Sim. porque quem julga não vai querer saber o que ele falou, o que ele entendeu, o que ele pensou. Ele vai ver o que está escrito. Sim, E isso, para o médico profissional, ele tem que sempre ficar anotando, porque aquilo que vai valer no fim das contas. E tem muita gente que quer aproveitar ali a fama do médico, o nome do médico, quer... Ai, cara, eu entendo. Tem coisas. Eu, particularmente, tenho como prática deixar a minha tela de computador bem na lateral para que eu fique de frente para a pessoa. Isso. E eu falo para ele, só um minutinho que eu vou anotar. E aí eu termino de anotar e volto na conversa. Mas aí é uma prática minha, uma questão minha. Eu acho que o registro ele é significativo. Eu acho que essa cena em específico, ela ensina uma coisa legal que é: ok, anote, mas presta atenção em mim, converse comigo, né? É o Orson, não Dr. Orson, que ele falava assim, converse com o paciente, é ele que vai te dar o diagnóstico. Boa, excelente, cara, excelente. Esses caras são geniais, né? Essas Sim. tiradas que as pessoas dão valem por, às vezes, uma aula, uma matéria inteira, né? Meu querido, é muita coisa, a gente ainda poderia falar sobre várias questões que estão envolvidas aí. Fiquei muito feliz de saber que você tem esse curso e que você disponibiliza isso para as pessoas, seja para o leigo, seja para o profissional, porque eu acho que a gente só tem a ganhar. E as redes sociais ganharam um parâmetro de importância que eu acho que as universidades perderam muito, que as universidades sempre apelaram muito para o título. Uhum. Hoje em dia as pessoas não querem mais saber de título, elas querem saber se você sabe ou não. É mais ou menos aquela coisa assim: o sujeito entra no avião e diz: olha, eu fiz doutorado em pilotagem, mas eu nunca pilotei um avião. E o outro fala: não, eu estudei na Unisquina, mas tenho 500 mil horas de voo. Cara, eu não quero nem saber. Eu quero saber esse cara levantar esse avião, botar ele lá em cima, resolver as pendengas e botar ele no chão de volta. E muitas vezes é isso que a gente está procurando. E eu imagino que é o que você também está oferecendo hoje, né? Claro, com a titulação, obviamente, é uma coisa importante, mas conhecimento para mim, ó, muito mais. Por isso que quando as pessoas me perguntam o meu currículo, eu faço questão de mostrar. Meu currículo tem 21 páginas. Ó, se quiser me ver, meu currículo está aqui. Só que o que eu sei, o que eu escrevo, o que eu estudo, isso nunca vai estar no currículo. Quem eu atendo, isso nunca vai estar no currículo. Aí é resultado, né? Sim. E você é um cara que eu sei que traz muito resultado na tua carreira, traz muito resultado no teu dia a dia. Recomendo o Endrigo em todos os sentidos, seja no presencial aqui em Curitiba, seja no online. Vou deixar os contatos dele aqui embaixo também. E você é nosso super parceiro aqui na Fitoclínica também, o nosso diretor clínico aqui na nossa Fitoclínica. E se você quiser ser atendido por um dos profissionais da Fitoclínica e passar pelo Endrigo também, é só você entrar em contato lá, fitoclínica.com.br. Vai ser um prazer receber vocês aqui na nossa clínica. Meu irmão. Muito obrigado, Júlio. Olha, agradeço muito as perguntas. Falar do que a gente ama é sempre um prazer, né? Convido a todos a conhecerem o curso, né? O curso ele vai ser ao vivo, né? Já está todo estruturado, vai começar em dezembro, então entre na página www.doutorendrigo.com.br/curso, lá vai ter um pouco sobre o método certo, ou entra lá na bio, conversa com a gente lá no Instagram, que vai ser um prazer atender, tirar as dúvidas das pessoas.
Porque a ideia do curso é torná-los protagonistas da própria saúde, para que você saiba o que está acontecendo. É importante o médico saber? É importante, mas mais importante que o médico saber é você saber o que está acontecendo contigo se você tiver dor de cabeça. Aí, estando na nossa mão e a gente sabendo como resolver, só o pepino cai na mão do médico. Porque se as coisas simples a gente consegue resolver com coisas naturais, gente, não tem coisa melhor. E é saúde pronta entrega, né? Eu acho essa ideia fantástica, porque empoderar o paciente na busca da solução dos seus próprios problemas é a gênese da solução. Porque às vezes você entrega para o cara. Eu atendi paciente há poucos dias atrás, amigo, num processo de emagrecimento, e olha, você não pode beber bebida alcoólica nesse período aqui, porque aí expliquei todo. Aí converso com o cara, mas esse final de semana eu não aguentei. Então, se ele não é o protagonista, se ele não entendeu a função dele, o papel dele no processo, claro que uma queda ou outra é possível, é passível, a gente até espera que isso aconteça, mas a pessoa tem que assumir o seu protagonismo. Sensacional. Meu irmão, muito obrigado. Vou deixar todos os contatos aqui embaixo, inclusive do curso. Vou estar lá com toda certeza. Sim. E você que nos acompanhou até agora, que achou aqui o nosso conteúdo relevante, que você possa fazer a tua inscrição aqui no canal, curtir, compartilhar e nos seguir aí nas redes sociais. Super beijo para vocês. Até mais.